E aí, você já teve duas visões de uma coisa só? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Hoje eu queria trazer uma reflexão muito profunda sobre crescer com falta de autoconfiança. Você sabe muito bem como é não confiar em você, né? Cheio de dúvidas, dificuldades, tomada de decisão, busca por validação externa em amigos, familiares e, bom, no geral, aquela sensação de solidão. Mas você já reparou os efeitos colaterais de não confiar em você? Porque é muito fácil a gente observar questões fisiológicas, mas as nossas questões psicológicas não são tão simples. O que realmente não confiar em você causa? Uma frase retirada do poema do Charlie Chaplin ilustra bem esse ponto. Quando eu me amei de verdade, eu percebi que meu sofrimento e as minhas angústias não passavam de um sinal de que eu estava indo contra as minhas verdades. Não confiar em você é tipo um barquinho passando por ondas gigantescas. Parece que nunca vai firmar e pode afundar a qualquer momento. E acredite, eu sei exatamente como se sentir assim. Eu nasci prematura, né? Eu vim antes do tempo, fui internada logo que eu saí da barriga da minha mãe. E pode parecer besteira, mas quanto mais eu penso na minha trajetória, mais isso faz todo sentido. Dizem que os nossos primeiros traumas são dos nossos primeiros minutos de vida, que podem sim impactar a nossa vida pra sempre e a longo prazo. Não necessariamente só porque eu fui prematura, eu comecei a não ter autoconfiança em mim mesma minha vida inteira e tudo foi predestinado a partir do fato da minha internação logo que eu saí da barriga da minha mãe. Afinal, eu tive sim momentos felicíssimos, incríveis e fases diferentes. Ainda assim, a sensação de não pertencimento veio desde aquele momento. Por mais que eu não me lembre, eu conheço muito bem a sensação, é quase como se fosse uma coisa que alguém sussurrou no meu ouvido, ou uma coisa que eu sonhei. Enclausuramento inevitável, solidão, confusão, exclusão, claustrofobia. Tudo pode soar bem dramático, tá? Tipo, nossa, eu fui prematura, então por isso eu não sou mais autoconfiante. Oh, não. Só que quem realmente conhece essa sensação entende o que eu tô falando. E talvez por eu me avaliar muito e ficar constantemente refletindo, eu acho que talvez essa conclusão seja mais clara pra mim. E não necessariamente ela vai ser a mesma pra você, naturalmente, né? A sensação de que não vai ficar tudo bem não é uma coisa que você acredita simplesmente porque tem algo de errado com você, não é culpa sua. Você tem experiências na sua mochila que moldam as suas experiências, que te deixam alertas a certas questões, e ter cuidado é ótimo, mas não ao ponto de se congelar. Quando a falta de confiança em si, ela chega a tal ponto, as decisões mais fáceis, assim, mais cotidianas, se tornam completamente aterrorizantes a partir do e se. Porque e se eu estiver fazendo a escolha errada? E se essa escolha for o que for determinar tudo pro resto da minha vida? E se eu tivesse falado de outro jeito? E se eu tivesse feito outra coisa? E se eu tivesse me comportado de certa maneira? Será que tudo isso mudaria a minha vida? Eu estaria em um lugar completamente diferente só por causa daquele microsegundo? A pressão sobre não ter confiança em si mesmo vai muito além de um simples trauma e um simples momento. E ela acaba afetando a nossa vida adulta, ela afeta as nossas relações. A gente acaba buscando sempre a aprovação de um parceiro, ou de uma parceira, ou de um amigo, ou de um parente, dando a sensação de necessidade, desenvolvendo uma dependência dos outros, mesmo que não tenha nenhuma. Não ter confiança em si é uma jaula de porta aberta, que a gente ainda não conseguiu se convencer de sair, porque e se a gente sair e a dor for grande demais? E a partir do momento que se pisa pra fora, tudo pode acontecer, né? Não tem garantia de que sim, vai ficar tudo bem, de que sim, você consegue lidar com o que vier. Você não sabe porque você não confia em você, então é muito mais difícil. E se eu não aguentar? E se eu não conseguir passar por isso? E se eu não sobreviver? Mas e todas as vezes que você sobreviveu? E todas as vezes que você sim continuou aqui? Isso não é uma evidência de algo um pouco diferente? De que talvez sim exista muito potencial aí, muita capacidade sim de lidar com o que vier e com o que a vida propuser? Eu não tô dizendo que as coisas vão ser sempre fáceis e que você é um super-herói invencível, assim como eu também não sou. Mas talvez entender, caramba, eu sou mais forte do que eu me dou crédito. Eu sou mais inteligente do que eu me dou crédito. Talvez eu seja bem mais capaz de lidar com a vida do que eu digo pra mim mesma. É aquele ditado do pássaro, né? Tem um ditado que diz: o pássaro não pousa num galho confiando que o galho não vai quebrar. Ele pousa naquele galho confiando que ele vai saber sair voando e usar as asas dele. Não ter autoconfiança é tipo ruminar constantemente sobre o perfeccionismo de e se eu tivesse agido de outra forma? E se eu fosse de outro jeito? Tudo seria diferente. Além de sentir uma culpa catastrófica por você não conseguir agir da maneira que você acha ideal ou que, sei lá, foi dito pra você que é ideal, é meio que viver pela expectativa dos outros sobre você e confiar que todo mundo, menos você, sabe o que é melhor pra você. Servir meio de bolinha de ping-pong, sabe? Enquanto as pessoas estão dando atacada, você tá só indo pra lá e pra cá. Fica à mercê daquele jogo que, sei lá, se você quer estar participando, entende? Por mais que pareça difícil tomar escolhas assertivas, elas muitas vezes não são definitivas como a gente fala pra gente mesmo. E se permitir experimentar é o único caminho da gente chegar num lugar de autoconfiança. Porque aí a gente começa a entender, pelo autoconhecimento, o que é bom pra gente, o que não é. O que a gente gosta, o que a gente não gosta. Se a gente nunca tenta nada e a gente fica naquele lugar de não, eu nunca
sei o que é melhor pra mim, eu nunca sei qual caminho tomar, então eu não tenho capacidade de tomar decisão, eu não tenho capacidade de lidar com as coisas da vida. Então você nunca vai saber o que realmente você quer, você vai estar sempre em cima do muro, né? Sempre assustado de tropeçar. O que faz parte da vida. E como é que você vai saber se você tá realmente fazendo o que é certo, entre aspas, ou errado, se você também nunca experimentou tentar? Você não sabe. Então, é a partir dos erros também que você começa a entender, caramba, isso aqui não funciona pra mim. Ou isso funciona. E além disso, quando você erra, é muito importante criar uma régua pra você. Qual é a gravidade da situação? Porque a gente coloca os nossos erros como se a gente fosse, assim, nossa, monstros terríveis que, meu Deus, eu não posso errar nunca, e eu errei, não. Mas qual é realmente a gravidade da situação? Eu machuquei alguém, eu fui irresponsável com alguém, eu fui irresponsável comigo mesmo, eu me machuquei. O que isso afetou na vida das pessoas? O que isso afetou na minha vida? Qual o impacto das minhas ações? Porque se às vezes você esbarra em alguém na rua e tá dizendo pra você mesmo que você é um monstro por causa disso, ou você não conseguiu certo emprego porque você gaguejou na hora de falar alguma coisa, concorda que a gravidade da situação não tá muito alinhada com a realidade? A gente precisa dar uma chance da gente confiar em nós mesmos pra gente poder acessar um estado de aterramento onde a gente tá conectado com a nossa própria vida, com a nossa própria verdade. E isso gera uma conexão maior com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta também, as pessoas que a gente gosta. Não quando o trabalho X chegar, não quando o relacionamento ideal chegar, isso são fatores externos que desrespeitam a muitos fatores que você não controla. E não desrespeitam ao seu interior. O que acontece fora não muda o que tá aqui dentro. Mesmo com todos os cenários ideais, o cenário ideal para começar a se ouvir é agora. Porque o cenário ideal não existe. Sempre vai ter um avião passando, uma ligação inconveniente, uma queda de internet, um acidente no caminho. A vida acontece à nossa volta e ela pode acontecer junto a nós ou contra a gente. Depende de que posição e que narrativa a gente assume, que postura que a gente se coloca. Por mais que seja difícil confiar em você, hoje eu te convido pra você começar a anotar. Faz uma linha do tempo de todas as coisas que você realmente conquistou na sua vida, de coisas que você achou às vezes que você não ia aguentar e você aguentou. Com a visão mais ampla da mente, assim, sem tanto perfeccionismo, mas consciência e a intenção no lugar certo. Por mais que seja difícil confiar em si, existem razões plausíveis pra isso acontecer. A gente precisa dar os primeiros passos com a visão mais ampla da mente. Sem tanto perfeccionismo, mas com consciência e, claro, a intenção no lugar certo. Então, o meu convite pra você hoje é fazer uma linha do tempo de todas as coisas que você conquistou na sua vida. Todas as coisas que você talvez achou que você nunca ia superar. Mas você tá aqui. E olhar pra coisas que você sentiu uma dor catastrófica e agora você olha e fala, uau, que coisa boba. Porque eu aposto que a sua visão vai mudar bastante a partir disso. Enfim, eu espero que você tenha curtido esse episódio. Espero que tenha te ajudado também a se olhar de uma forma diferente, olhar pra sua autoconfiança de uma maneira muito mais alcançável, porque ela parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. E eu te vejo semana que vem, quinta-feira, não sei porque eu fui feliz agora do nada, mas é isso aí, tem acontecido muito ultimamente. Não sei, depois, outro episódio, eu falo disso com vocês. Eu te vejo quinta-feira que vem, às 6 horas da manhã, com mais um episódio de Sinceramente. Eu amo raposas, cara. Melhor bicho. Aquelas, melhor bicho, poderia me matar em 2 segundos, mas ainda assim. Beijo.